Irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer que é motivo de alegria, de satisfação estar aqui com vocês nesta manhã para compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer ao reverendo Edson pela sessão do púlpito, né? Nós estamos aqui desde ontem, tivemos um evento aqui promovido pelo presbitério de Garanhuns com relação à pessoa idosa, né? Desde já também agradecemos a sessão, né, do espaço para o presbitério e para a secretaria também, né? Quando eu conversei com o pastor Edson, ele disse, olha, no domingo é domingo de ceia. Então, ele já lançou a coordenada, né, com relação ao que a gente poderia refletir nesta manhã. E eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20, né, para meditar com os irmãos nesta manhã. A versão que eu vou ler diz o seguinte: E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, e deu-lhes, dizendo, Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Que o Senhor aplique no nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Coloquei como tema para essa reflexão da manhã o seguinte: a ceia do Senhor e o Calvário, uma memória viva. A ceia do Senhor e o Calvário, uma memória viva. Com base nesse texto, né, nós vamos refletir a respeito dessa memória viva que é a ceia do Senhor, a qual estaremos participando dela daqui a alguns minutos, né? Queridos, a ceia do Senhor é um dos momentos mais solenes da igreja. É uma celebração que nos faz olhar para o passado. Quando nós olhamos para o passado, olhamos para o Calvário. E também para o presente. No presente, nós vivemos na comunhão com Cristo e com os irmãos. E também nos faz olhar para o futuro, aguardando o retorno do Senhor. Então, a ceia nos coloca no passado, no presente e no futuro. Por quê? Porque ela traz para nós esse momento, né, muito solene, muito importante para o povo de Deus. Para compreendermos plenamente a ceia do Senhor, precisamos enxergá-la como uma ponte, né, que nos liga ao Calvário. Assim como um retrato nos lembra de uma pessoa querida, a ceia é um memorial que nos lembra do sacrifício de Cristo e é um meio de graça para todos nós. O que vem ser meio de graça? O que significa para nós meio de graça? O meio de graça é um termo teológico usado para descrever a maneira pela qual Deus comunica a sua graça com os crentes. Então, o meio da graça é esse termo que faz com que comunica para nós a graça de Deus com os salvos. É importante que a gente olhe para essa ceia, né, e a considere mesmo plenamente, de pura convicção, de grande convicção, absoluta convicção, que a ceia é meio de graça para nós. E isso faz com que ela seja o instrumento, né, o instrumento pelo qual Deus fortalece a nossa fé. Isso significa que, ao participarmos da ceia com fé, somos espiritualmente nutridos e fortalecidos com a presença de Cristo. Não significa que o pão se transforma em carne ou o vinho em sangue, mas ao participarmos da ceia, somos espiritualmente nutridos e fortalecidos pela presença de Cristo. Como meio de graça, a ceia do Senhor é uma instituição divina. Lucas revela isso quando Jesus estabelece para que a igreja lembrasse do seu sacrifício.
Como meio de graça, a ceia é alimento espiritual, pois assim como o pão e o vinho alimentam o corpo, a ceia fortalece espiritualmente os crentes, escreve João lá no capítulo 6. Como meio de graça, a ceia é sinal da nova aliança, pois aponta para a graça salvadora de Cristo e de sua obra redentora, como nos comunica Paulo em 1 Coríntios. Então, portanto, queridos, a ceia nos leva ao Calvário, mostrando que a obra está consumada. O texto de João 19:30 nos revela que a obra de Cristo está consumada. O Calvário foi o palco da maior demonstração de amor da história. E é interessante, né? Porque é um amor que não é um amor romântico. Esse amor comum, quando a gente diz para a esposa, ou para o marido, para o filho, ou para o amigo, eu te amo. Esse aí é um amor romântico latino. O amor bíblico é a maior demonstração de amor, porque é aquele que não há interesse em ter uma resposta. E aí nós vamos para João 3,16, porque Deus amou o mundo, esse mundo pecador, esse mundo caído, esse mundo destruído, que Ele deu o seu Filho. Então amar é doar, é muito mais do que algo que a gente possa estar no imaginário do romantismo. Então o Calvário foi o palco da maior demonstração do amor da história. Ali Jesus carregou sobre si o peso dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Falamos muito do amor de Deus, mas também falamos da sua justiça. É importante quando a gente faz esse contraponto, né? Por exemplo, Deus é um juiz justo e nós somos seres culpados. Um juiz justo e os seres culpados. O juiz não pode simplesmente ignorar a culpa, mas em um ato surpreendente, ele mesmo decide pagar a pena no lugar do condenado. Ele decide pagar a pena em nosso lugar. Isso foi o que Cristo fez por nós. Ele não apenas nos perdoou, mas Ele pagou o preço do nosso pecado com o seu sangue. Portanto, na ceia, o pão nos lembra do seu corpo, e o vinho do seu sangue derramado. Assim, cada vez, né, que participamos das ceias, voltamos ao Calvário e renovamos nossa gratidão pelo sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, a ceia nos desafia no presente a uma vida em comunhão. Primeiro estágio, a ceia nos leva ao Calvário, a obra consumada. Segundo momento, a ceia nos desafia no presente a vida de comunhão. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 10, ele diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, queridos, a ceia não é apenas um memorial, é também um momento de comunhão com Cristo e com os irmãos. Assim como o pão é um só, né? E assim como o pão é um só a alimentar muitos, a igreja é chamada a viver em unidade. A igreja é como uma grande fogueira. Quando os gravetos estão juntos, a chama arde intensamente. Mas, se um graveto for retirado e colocado de lado, logo se apagará. Isso acontece com aqueles que negligenciam a comunhão com Deus. Aqueles que se afastam não só da comunhão com Deus, mas também da comunhão com os irmãos. Portanto, a ceia nos leva a esta comunhão,
A ceia nos ensina que não fomos chamados para vivermos isoladamente, mas como um só corpo. Participar indignamente da ceia, sem discernir o corpo de Cristo, é agir de forma egoísta e desonrar esse sacrifício de Cristo. Escreve lá Paulo em 1 Coríntios. Então a ceia, ela é no passado, ela nos chama, para a obra consumada no Calvário. No presente, a ceia nos desafia a viver a comunhão. Nós sabemos que não é fácil, mas nós somos um corpo, certo? Somos um corpo, e enquanto corpo, nós precisamos cuidar dele. Então, cada um é responsável por esse corpo, que é a igreja. Muitas vezes nós achamos que a responsabilidade é só do pastor, a responsabilidade é só do conselho. Não, a responsabilidade é de todos vocês. Então, não adianta chegar para o pastor, para o presbítero e dizer assim: pastor, a igreja está precisando fazer isso. Porque quem é a igreja? São vocês, somos nós. E quem é que tem que fazer isso? Somos nós. Então, precisamos estar incorporados, assumir que somos esse corpo e precisamos cuidar um do outro. Em muitas ocasiões, queridos, há crentes que sofrem da síndrome de Caim. O que é a síndrome de Caim? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu vou lembrar. Não é? A síndrome de Caim é quando a gente diz assim: o que é que eu tenho a ver com meu irmão? Claro que nós temos a ver com o nosso irmão. Por quê? Porque nós somos esse corpo que precisamos viver em perfeita comunhão com Deus e com o outro. Porque eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amar o meu próximo. Irmãos, assim como o pão é um só e alimenta, nós precisamos entender que somos um e que precisamos desse grande alimento que é o Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto, a ceia nos aponta para o futuro. Nos aponta para o passado, o Calvário, nos aponta para o presente, a igreja como comunhão de Deus, e nos aponta para o futuro, a esperança gloriosa. O evangelista Mateus escreveu lá no capítulo 26, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do Pai. A ceia não apenas nos lembra do passado e nos desafia no presente, mas também nos aponta para o futuro. Jesus prometeu que haverá um grande banquete no reino de Deus, onde participaremos dele. E ao participarmos da ceia, nós devemos compreendermos que fomos libertos do reino das trevas. Ao comermos o pão, ao tomarmos o vinho, devemos nos alegrarmos espiritualmente, pois a ceia nos projeta para o dia que participaremos do banquete celestial com Cristo. Como o salmista diz, Prepara uma mesa, onde nós estaremos na mesa com o Senhor. E cada vez que participamos da ceia, nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha, escreve Paulo. E mais, nos traz à memória a nossa salvação no Calvário. Portanto, queridos irmãos, a ceia do Senhor é mais do que um ritual. Ela nos liga ao Calvário, nos desafia a uma comunhão no presente e nos enche de esperança para o futuro. Porque ela é memória viva. Em memória, a ceia é essa memória viva, porque sempre que tomamos a ceia, ou participamos da ceia, devemos lembrar do preço que Cristo pagou. Porque ela é memória em comunhão de vida, porque devemos viver como um corpo unido, perdoando uns aos outros. E ela é memória viva em expectativa para o futuro. A ceia deve nos encher de esperança, pois um dia
participaremos da ceia eterna na presença de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe.